Olá, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 11 de março de 2015. E hoje eu recebo o economista Joseph Bará e o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. E estes são os assuntos de hoje. PIB cresce 7,6% em 2010 e 3,9% em 2011, segundo o novo cálculo do IBGE. Juros ao consumidor sobem para 115,3% ao ano em fevereiro, diz a ANEFAC. FGV, 27% das empresas investiram mais em 12 meses. Obrigada pela presença. Bom, vamos à primeira manchete? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta quarta-feira o PIB, Produto Interno Bruto, de 2010 e 2011, de acordo com a nova metodologia do cálculo. Pelo novo cálculo, o PIB, a soma de tudo o que é produzido no país, atingiu 3,887 trilhões em 2010, representando um crescimento de 7,6%. O de 2011 chegou a 4,375 trilhões, uma alta de 3,9%. Bom, professor, realmente é uma boa notícia? Não é nem boa nem má, quer dizer, é uma notícia que não altera muito o que já havia sido calculado anteriormente. Na verdade, o que o IBGE está fazendo é uma adaptação dos seus cálculos de estimativa do PIB pelo manual recomendado pelas Nações Unidas. São pequenas mudanças metodológicas que não chegam a alterar substancialmente o crescimento, coisa de 0,1% ou no máximo 0,2%. Nesses cálculos. Não chegamos ainda na situação da Argentina, quer dizer, não há razão para se preocupar. O IBGE continua sendo uma instituição de alta credibilidade, né? E nem de longe nos passa pela cabeça hoje que o nosso IBGE possa seguir o caminho do IBGE da Argentina no que diz respeito a dados manipulados. De forma que eu acho que é uma correção metodológica, como eu disse, não chega a alterar muito, enfim, a tendência histórica, e são pequenos ajustes. Por exemplo, vou dar apenas dois exemplos, passa a se considerar despesas com ciência e tecnologia, com pesquisas de desenvolvimento nas empresas como sendo investimento, não é? E passa a se considerar também despesas com exploração, prospecção, exploração de estudos de recursos naturais também como investimento e não como despesa corrente. Mas são pequenas adaptações. O senhor concorda, deputado? Tranquilo, é uma adaptação, bem lembrou o professor Bará, é uma honra estar novamente conversando com ele sobre a conjuntura econômica do Brasil obviamente neste momento. Essa é a adaptação metodológica. No caso, as Nações Unidas, elas fazem diversas publicações dando um ranking dos países no mundo. No caso do PIB, faz questão, o IDH, faz também, são publicações. E essas publicações, para terem esses estudos, para ter credibilidade, então para ser acreditadas no tudo tal qual ocorre também com os balanços, nós sabemos hoje a grande dificuldade que está tendo a Petrobras, só que aí já a acreditação, ou seja, quem atesta os dados é uma outra instituição privada, no caso da Petrobras, a Price, que é uma auditora. E a ONU, então, ela inclusive para dirigir direcionar os seus recursos, para direcionar os programas, então e é importante que a metodologia ela seja única. A metodologia, ela tem a mesma metodologia que se utilize para o Brasil, que vai se utilizar para o Japão, os Estados Unidos ou na África. E havia pequenas distorções
na aferição feita pelo IBGE. Então, nesse aspecto, é um avanço, mas aí há que se ter o cuidado de não tornar uma rotina, isso é uma rotina, e quando o fizer, sempre fazer sob estrita orientação das metodologias que os organismos internacionais recomendam. Bem lembrou, professor Bará, que a caso da Argentina hoje, a Argentina ela está com um grande problema de credibilidade, porque há fortes indícios, inclusive da universidade, a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, que é uma referência na Argentina, ao seu setor de economia, de que os números, tanto de PIB quanto os números da inflação argentina, estejam sendo manipulados. Então, isso tem um componente interno, que é a informação para os investidores, para a população, no caso da inflação, trabalha sobre uma realidade falsa, uma realidade que não corresponde aos fatos, e no campo externo tem o risco de se perder a credibilidade. Então, bem lembrou o professor Bará, é importante de que essa prática não se torne uma prática como se faz atualmente na Argentina, como se faz atualmente na Venezuela, onde os números são manipulados pelo governo. Então, no aspecto de atualizar, de adaptar, é importante. A economia ela vem sendo acompanhada, e que essa metodologia que ela permaneça, e não utilizar, por exemplo, com um viés político-eleitoral. Então, quando fala, não, olha, nós não houve, nós crescemos na realidade, então transformar, mudar a realidade. Então, a estatística, a economia, ela existe para atestar, para dar credibilidade à realidade, para mostrar que os fatos são reais, e não com viés de político, em especial político-eleitoral. O deputado lembrou dois aspectos importantes. Quer dizer, primeiro, o Brasil está mostrando que tem essa capacidade de se adaptar às normas exigidas pelas Nações Unidas, no sentido de homogeneizar as suas informações com os critérios utilizados em outros países. Isso só pode ser benéfico ao país, dando credibilidade. E a outra questão que o deputado apontou, que eu acho muito relevante, é a transparência nessas mudanças metodológicas. Exato. E isso o IBGE tem feito, e tem feito com correção, enfim, ele mostra onde as coisas estão sendo mudadas e por que estão sendo mudadas. Como eu disse anteriormente, são mudanças relativamente pequenas, não afetam muito a tendência histórica dos dados anteriores. Essa mudança de metodologia também tem a ver com a nossa, o Brasil sendo visto pelo mundo, tendo a questão da competitividade, uma padronização, seria isso? Não, claro, tem muito a ver, você está lembrando bem, tem muito a ver com a credibilidade do país. Exato. Quer dizer, se o Brasil disser, olha, o crescimento do PIB não foi de 7,5, foi de 7,6, ele está mostrando que, ao se adaptar às normas das Nações Unidas, houve uma pequena diferença, mas ele está disposto a fazer essa correção. Correto. Quando a Argentina diz, não, a minha inflação não é de 50% ao ano, é de 15%, ninguém acredita. Exato. Então, essa é uma diferença importante, né? O país cresceu a 9%, quando ele cresceu a 4% ou a 3%. Então, eu acho que nesse ponto, essa postura do IBGE é também uma demonstração que determinadas instituições de Estado não fazem jogo político. Elas estão ali cumprindo uma determinada missão. Agora, é importante, lembrou bem o professor Bará, é importante lembrar o seguinte, que no caso da ciência e tecnologia, então, no incluir
incluir o setor no cálculo do PIB, então dá a dimensão que ciência e tecnologia, esses são investimentos. Então eles estão efetivamente preparando o país para o futuro. Eles devem ser agregados ao produto, eles não devem ser, os gastos com ciência e tecnologia não pode ser tratada como simples despesa, mas sim ser tratada como formador do produto. Então esse é um dado extremamente relevante também. E o peso da ciência, tecnologia e inovação, a tendência, no modo de ver, vai ter um peso cada vez maior pelo fato de que nós vivemos justo na sociedade do conhecimento. Nós não vivemos, né, a sociedade industrial, ela busca, ou caso a parte do PIB é de agronegócio, mas sempre o conhecimento agrega, tem um peso maior hoje no mundo que nós vivemos, de TI, de comunicações entre todos os países do planeta. Isso passa a ter uma relevância maior. Se o país não investir, corre o risco de, nas próximas décadas, do país perder a sua posição na classificação mundial. Ok, vamos à segunda manchete? As taxas de juros para pessoas físicas aumentaram em fevereiro em todas as linhas de crédito pesquisadas pela ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. A taxa média para pessoa física passou de 6,39% ao mês em janeiro para 6,6% ao mês em fevereiro. A taxa em 12 meses subiu 110,29% para 115,32% no mês passado. O que representa isso, professor? Eu já tinha dito num programa anterior, e nós vamos ter que ficar falando de taxa de juros daqui para frente, que o New York Times fez uma matéria sobre os juros no Brasil, dizendo que um agiota de Nova York se escandalizaria com as taxas de juros praticadas oficialmente no Brasil. Então isso dá mais ou menos uma medida de como o mundo nos vê nesse quesito de taxa de juros, né? Que realmente é um absurdo. Agora, o país está preso numa armadilha que é a seguinte: usaram a taxa de juros de uma forma não muito compatível com uma política de combate à inflação, no sentido de achar que, bom, também vamos deixar a inflação, um pouquinho de inflação não vai fazer mal ao país. Faz mal, sim, as pessoas estão sentindo agora isso, e a correção desse processo vai ter que ser feito daqui para frente também com esse jogo de aumentar a taxa de juros para conter consumo e tal. Agora, o perigo dessa armadilha é que, num determinado momento, a taxa de juros acaba inviabilizando perspectivas de futuro, quer dizer, de investimentos, né, de capacidade da indústria ou da agricultura moderna de se adaptarem a novas tecnologias, a inovações. Então, isso é um jogo arriscado, perigoso, mas que é uma armadilha que o país se meteu, enfim, e não tem muito como sair dela, né? Deputado, a gente vê que os juros, ele meio que é para conter um pouco o consumo, mas aí, como a economia é um círculo, ela acaba atrapalhando também. Queria que você falasse um pouquinho disso. Lembrou, tanto você quanto o professor Bará lembrou bem, a questão é de que, e é bom que recordemos também, que os juros eles foram baixados em um momento de inflação em ascensão, em alta. Então, veja, são variáveis. Então, para a queda dos juros, teria que ter visualizar uma inflação com tendência em queda. Quando se provocou a queda dos juros com a inflação em alta, você estimulou mais ainda a inflação. Então, na realidade, retardou uma correção que era em permanecendo
aquele formato de correção que vinha ocorrendo, aqueles percentuais que vinham ocorrendo, nós não teríamos que passar pelo momento que nós estamos passando. Então, um momento agora é necessário, porque a inflação é alta, com perspectivas até de já estão, se fechasse o ano em fevereiro seria 7,7, então acima do teto da média, então vai haver necessidade de utilizar o juro como esse instrumento. Mas o professor Pará é uma pessoa que estuda a questão da economia de longo prazo, e é importante o cuidado de que os juros eles não venham depois inviabilizar o desenvolvimento. O juro ele vai se transformar, obviamente, em custo, vai desestimular os investimentos. Lembrou o professor Bará também, que eu acho que é importante, para se ter uma ideia, o juro máximo de cartão de crédito nos Estados Unidos hoje é 9% ao ano. Então, só para fazermos uma comparação do quanto que nós estamos, assim, fora da rota da média mundial dos países que estão, estáveis. Então, o grande desafio vai ser não tornar, fazer as correções devidas, caso, por exemplo, dos gastos, de conter os gastos públicos, não usar só o instrumento do juro, assim como não pode utilizar só o instrumento do câmbio como política econômica. Há que se haver um equilíbrio sob pena de desestruturar a economia, que eu acho que é o maior risco, né, professor? Nós estamos vivendo hoje de desestruturar o sistema econômico. E se desestruturar, aí é um problema gravíssimo. Aí é um fenômeno que é chamado de estagflação, ou seja, você não tem crescimento e você tem inflação alta. Então, esse é um mundo que se deve evitar de toda forma. Isso pode gerar recessão também? De certa forma, nós já estamos vivendo esse momento, né? Quer dizer, nós estamos numa situação extremamente complicada do ponto de vista econômico e agora com repercussões políticas muito sérias também, é que o país não cresce, né? Está praticamente estagnado. Esse ano de 2015 se prevê um crescimento negativo, ou seja, tecnicamente o país está num processo recessivo com inflação alta, né? E hoje, com um processo inflacionário que não permite defesas para o consumidor, para a população. Quer dizer, não se tem mecanismos de correção monetária, nem se pensa, nem se deve pensar em fazê-los retornar, claro, mas o que eu digo é o seguinte: uma inflação de 7,7%, 8%, 9% hoje, ela é muito grave, justamente porque a população fica inteiramente desprotegida. Né? E a inflação é um processo cumulativo. Ela pode ser 7,7% agora e daqui a pouco ela vai acumulando e num período de 3, 4 anos ela tem um efeito corrosivo sobre a renda. Né? As pessoas gostam muito de falar em redistribuição de renda, de programas sociais, né, de tirar as pessoas da pobreza. Sim, mas a condição essencial para isso é não ter inflação. É a estabilidade da moeda. Porque, por mais que você possa conceder bolsas, auxílios, enfim, para a população pobre, se há inflação, isso vai se refletir, evidentemente, no seu poder de compra, na cesta básica, naquilo que é importante para que essas pessoas possam, de alguma forma, se sentir integradas no mercado de trabalho, na economia, enfim, nessa economia de consumo. Foi uma decisão errada, então, do sistema econômico? Eu acho que, na verdade, eu vou usar uma palavra delicada, é um descuido, né? Quer dizer, descuidaram dessa preocupação e
esse descuido ele custa caro, Exato. porque ele tem repercussões muito profundas na economia. Só para dar um exemplo, a inflação ela distorce os preços relativos. Né? Você começa a não ter mais referência nos preços que, no final das contas, determinam a relação entre oferta e procura. O que acontece? O mais grave nessa perda de referência de preços relativos é o impacto que a inflação tem sobre os investimentos. Quer dizer, você começa, sob o pretexto de que um pouquinho de inflação pode estimular o crescimento, o que é uma bobagem, porque a tal da nova matriz econômica nos levou a uma inflação alta e um crescimento zero. O que acontece é que justamente essa inflação, esse pouquinho de inflação que vai se acumulando, ele vai tirando toda a possibilidade de confiança, de credibilidade no futuro e, portanto, uma retração muito forte nos investimentos. Bom, nós vamos então para a última manchete. O percentual de empresas industriais que ampliaram seus investimentos em capital fixo nos últimos 12 meses até o primeiro trimestre de 2015 caiu para 27%. Um ano antes, essa fatia era de 37%. Já a parcela das que reduziram esse tipo de gasto saltou para 29% contra 18% no período até o primeiro trimestre do ano passado. Os dados foram apontados pela sondagem de investimento da indústria de transformação, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira. Quando mexe com a indústria, preocupa, deputado. Exato. Veja que nós falamos, já da outra vez com o professor Bará, a questão das expectativas. Então, é um dado negativo, no sentido de que as empresas, embora o número seja maior, mas houve uma redução com relação ao ano anterior, de 37% para 27%. De outro lado, a redução do gasto, ele reduziu de 29% para 18%. Então já e como são a questão também o caso dos investimentos, quem faz o investimento é confiança no futuro, é uma relação de confiança. Essa confiança tem dois vieses importantes: questão econômica e questão política. O investidor ele só faz, ele só está disposto a arriscar os seus recursos, a colocar os seus recursos em algum empreendimento, se ele tiver confiança de que a economia vai estar, como lembrou o professor Vará, estável, e a situação política, ou seja, o social também vai estar num processo tranquilo. Então, esses indicadores, eles são, nesse aspecto, eles são, é um sinal um sinal amarelo aí de alerta para ficarmos atentos, que precisamos recuperar a credibilidade, tanto política quanto econômica. A credibilidade com relação a esse agente que é o investidor. E nesses dois aspectos, o Brasil, tanto a questão da economia Exato. quanto da política, a gente não está passando uma boa fase, né, professor? Tem se usado muito a metáfora da tempestade perfeita, não é? Eu diria que até é uma tempestade mais que perfeita. Ela está perfeita demais. Aconteceu ao mesmo tempo, né? Exatamente. O problema é que uma tempestade é previsível até certo ponto, mas ela também é um evento que pode nos pegar de surpresa, muitas vezes. Mas essa nossa tempestade, ela foi construída, né? Ela foi feita por uma série de equívocos, né? E hoje a situação é grave justamente por isso. Porque quando um bom termômetro, que é esse da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quando ele mostra, como disse bem o deputado Bolsoni, que a expectativa do empresário começa a se tornar ruim diante da realidade e das perspectivas de futuro, né? Ele toma a decisão de não investir. Quer dizer, os juros estão altíssimos, né?
o mercado está estagnado ou encolhendo, não é? O país não cresce. Então, a decisão de investimento passa a ser uma decisão extremamente arriscada e, portanto, há uma retração nessa vontade de investir. Isso a pesquisa mostra muito bem. Ora, o que acontece? Quando se percebe também que a política econômica usa instrumentos errados para correção de problemas, eu vou dar apenas alguns exemplos. Usar a inflação como motivadora do crescimento. A gente já viu no passado onde isso leva. Sim. Usar a taxa de câmbio como instrumento de controle da inflação. Diante de um mundo que está assistindo o fortalecimento do dólar, a fantástica recuperação da economia americana, o dólar valendo muito mais perante o euro e o franco suíço, por exemplo. Quer dizer, diante disso, usar o câmbio como forma de conter a inflação também é um erro. E um déficit público crescente, nós estamos hoje com quase 2/3 do PIB de endividamento público, né? Não se gera superávit primário para abater, ou pelo menos para reduzir essa tendência de crescimento do déficit. Então, é uma tempestade construída. Quer dizer, se tivéssemos que dar uma receita para algum país entrar nessa turbulência e nessa tempestade, a receita seria essa. Né? Agora, como é que se sai disso? Esse é um problema que hoje já não é mais um problema econômico, é um problema político. Quer dizer, como é que você mobiliza a sociedade para dizer o seguinte: olha, vai haver mudanças, as mudanças representam sacrifícios e nós vamos ter que recuperar a credibilidade, a confiança no futuro de alguma forma. Não é? E aí eu acho que esse é o assunto desafio que o deputado Bolsoni sabe muito melhor explicar do que eu, né? Como fazer, então? Primeiro, eu acho que o governo está, o ministro Joaquim Levy é uma pessoa preparada, acho que ele tem, né, professor, diagnóstico correto, e a classe política vai ter que entender de que essas mudanças elas são necessárias agora, que é um estudo do Eduardo Janete Fonseca muito bonito, que é o valor do amanhã, né? Então nós temos que hoje fazer determinados ajustes para que nós tenhamos um amanhã melhor. Se nós não fizermos esses ajustes, nós não teremos nem o hoje, nem o amanhã, nem o presente, nem o futuro. Nossa, difícil. Exatamente. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Como sempre, uma aula, né? Saímos daqui com certeza mais instruídos. Bom, e... Mais do que uma aula, é um diálogo extremamente agradável e produtivo. Que bom, que bom. Sejam sempre bem-vindos aqui no Manchetes Online. Bom, o programa termina agora. Até o próximo.